Diante do tarifaço de Donald Trump, o governo Lula quer barrar mudanças no Congresso que beneficiem setores não atingidos. Então, vamos até Brasília conversar com a repórter do portal R7, Ana Isabel Mansur, que traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Ana, boa tarde, é com você. Olá, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, o governo do presidente Lula teme que o plano de contingência em reação ao tarifaço do presidente Donald Trump seja ampliado durante a tramitação no Congresso Nacional. Esse plano de contingência foi anunciado pelo governo federal na quarta-feira da semana passada por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula, Kelly. E na avaliação do executivo, esse pacote de socorro às empresas mais afetadas pelo tarifaço de Trump foi construído sob medida e, portanto, não há espaço fiscal para ampliação dos setores beneficiados. Um dos temores do governo é o custo fiscal desse pacote, Kelly. E a gente lembra aqui que 9,5 bilhões de reais desse plano de contingência devem ficar fora da meta fiscal para este ano. Esse valor de 9,5 bilhões de reais inclui 4 bilhões e meio em aportes para fundos garantidores e ainda 5 bilhões do programa Reintegra, que é aquele programa que garante que parte do imposto de exportação pago pelas empresas que vendem produtos a outros países seja devolvido a essas firmas, Kelly. E aí entra na conta da gestão do presidente Lula a pressão, a força que alguns setores podem ter durante a tramitação dessa medida provisória lá no Congresso Nacional. Essa força, esses setores podem ter na avaliação do governo do presidente Lula entre alguns parlamentares. Por ser uma medida provisória, esse plano de contingência tem força de lei e passa a valer a partir do momento da assinatura, Kelly. No entanto, para não perder a validade, ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias. E lá no Legislativo, ele precisa passar por uma comissão mista que ainda não foi instalada. Portanto, o presidente desse colegiado ainda não foi definido e também o relator dessa proposta lá no Legislativo ainda não foi determinado. Antes de fazer o anúncio oficial dessa medida provisória, Kelly, o presidente Lula se reuniu tanto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, tanto do Senado, Davi Alcolumbre, para justamente apresentar em primeira mão a eles essas propostas elaboradas pelo governo federal para socorrer os setores mais afetados pelo tarifaço do presidente Donald Trump. Um dia antes do anúncio dessa medida provisória, Kelly, a ministra do Planejamento e Orçamento, que é Simone Tebet, garantiu que esse texto deve ter um impacto mínimo nas contas públicas. Nas palavras da ministra Simone Tebet, o governo está absolutamente consciente de que o impacto desse plano de contingência vai ser mínimo e vai ser única e exclusivamente no limite do que for necessário para não deixar nenhuma empresa para trás, nas palavras da ministra Simone Tebet. Esse plano de contingência do governo federal, Kelly, prevê ainda 30 bilhões, uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas mais afetadas, parte da devolução de parte dos impostos pagos de exportação, como eu citei, e ainda compras públicas feitas pelo governo federal justamente de produtos que seriam exportados. A previsão inicial é oferecer essa linha de crédito no valor de 30 bilhões de dólares. No entanto, na véspera do anúncio, o próprio presidente Lula afirmou que esse valor é apenas o começo. Segundo o petista, não é possível colocar um valor maior se não é possível saber quanto que, na verdade, essas empresas vão precisar. Segundo o presidente Lula, vai ser uma política de crédito pensada pelo governo federal para ajudar as pequenas empresas, sobretudo, porque, segundo o presidente Lula, as empresas maiores têm maior capacidade de suportar essa taxa aplicada pelo presidente Donald Trump. O tarifaço, a gente lembra aqui, foi anunciado pelo norte-americano em 9 de julho e começou a valer em 6 de agosto. A princípio, todos os produtos comprados, todos os produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos seriam taxados em
50%. No entanto, quando Trump oficializou o tarifaço, ele acabou deixando 694 itens fora dessa lista, ou seja, produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos que acabaram não recebendo essa taxa extra de 50%. Kelly, volto com você. Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando tudo também pelo portal R7. Um bom trabalho para você aí em Brasília.